Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, dando continuidade ao estudo do pacote Office e do BR Office, hoje, agora, neste momento, nós vamos ver, tá? Nós vamos fazer um paralelo entre o Word e o BR Office. Então, eu tenho aqui o Word, o que está sendo mostrado na tela, e nós temos também o BR Office. Junto com isso, pessoal, tem um material, tá? Que é um guia de estudo muito bom, beleza? Que eu vou deixar disponível para vocês. Porém, pessoal, para eu fazer isso, eu gostaria que vocês enviassem um e-mail para adrianosr19@hotmail.com, tá ok? Me pedindo esse material. O que acontece? À medida que eu vou explicando, e você tendo esse material em mãos, entendo que você vai imprimir, tá? À medida que eu for explicando e que você com esse material em mão, você vai anotando. Então, eu vou falar para você, número 1 é isso, aí você vai lá e anota. Número 2 é isso, aí você vai lá e anota. Tá ok? Esse é um jeito muito bacana de se estudar. Tá ok? Porque quando você estiver perto de fazer a prova, basta pegar esse material e você vai ter todas as informações que você viu no seu cursinho, que você viu nessa aula, de forma rápida. Tá bem? Então, se você quiser o material, este material aqui, ó que bacana, com os atalhos que nós iremos preencher, com os ícones, os principais ícones que caem em concurso público, tá certo? Se você quiser, mande um e-mail para adrianosr19@hotmail.com que eu irei enviar para vocês, tá joia? Então vamos começar, pessoal. Aqui no meu material nós temos essa primeira tela, que é a tela do Word, e logo embaixo nós temos essa tela, que é a tela do Writer, tá ok? Então eu vou abrir aqui o Word e vou começar mostrando para vocês o seguinte. Logo aqui em cima nós temos uma barra de ferramenta, tá ok? Então essa barra de ferramenta chama-se barra de ferramenta de acesso rápido, tá? Então lá no 1, essa barra de ferramentas de acesso rápido. Aí o que você vai fazer? Se você tiver com material, você vai lá no 1 e escreve barra de ferramentas de acesso rápido. Nela nós temos, pessoal, as principais opções, como por exemplo salvar, desfazer e refazer. E o interessante é que essa barra de ferramentas de acesso rápido, ela é personalizável, tá bom? Então, por exemplo, nós só temos o salvar, o desfazer e fazer, mas você pode clicar na seta para baixo e colocar um abrir, adicionou um abrir, um novo, adicionou um novo. Então, no 1, nós temos a barra de ferramentas de acesso rápido. E o que você vai colocar aí? Que ela é personalizável. Tá joia? Excelente. Aqui, pessoal, nessa parte superior, onde eu estou passando o mouse, nós temos a barra de título, ok? Então, em 2, nós vamos colocar a barra de título. Lembrando que eu estou seguindo o que está aqui, ó, no material, 2, barra de título. E o que vai haver nessa barra de título, pessoal? Vai haver o nome do arquivo e o programa onde ele está sendo aberto, editado, tá ok? Essa é a nossa barra de título. Através dela, você vai ter o nome do arquivo e vai saber qual programa que está aberto, qual programa que aquele arquivo está sendo usado, ok? Então, barra de ferramenta de acesso rápido, barra de título. Essa barra de ferramentas, pessoal, olha só, ela é uma barra muito importante por conter várias opções de formatação, tá certo? Essa barra, pessoal, chama-se faixa de opções, tá ok? Então, o 3 chama-se faixa de opções. Olha lá, 3, olha aqui, vamos associar o 3, o que é o 3? Tudo isso daqui. Então, tudo isso aqui, onde nós temos ó, o início, inserir, né, o layout da página, essas guias, tá ok? Todo o conjunto dessas guias vai se chamar faixa de opções. E o que nós temos na faixa de opções? Ela contém as abas, tá ok? Ou guias, ou guias que são separadas em grupo, tá certo? Então, olha só, qual grupo nós temos aqui? Nós temos o grupo fonte, o grupo parágrafo, o grupo estilo, o grupo edição. Se eu clicar em inserir,
Olha só, os grupos mudarão, né? Tabela, ilustrações, link, por aí vai. Então, toda essa barrinha aqui, ela tem um nome. Qual que é o nome dela? Faixa de opções, ou seja, ela contém as abas, né? As abas iniciar, inserir, layout. Isso aqui é que são as abas. E contém as guias separadas em grupo. O que são as guias? São isso que são os retângulos, né? Fonte, parágrafo, estilo e edição. Tá? São esses grupos característicos de uma formatação. Tá ok? Então, prosseguindo, aqui nós temos as réguas. Beleza? Então, 4 réguas. Só para mostrar aqui o material. Procede, ó, 4 apontando para as réguas, 4 réguas. Procede, procede, beleza. E o que acontece, pessoal? Essas réguas, elas podem ser ocultadas. Tá ok? Então, se eu clicar na guia exibição, vejam que a opção régua está marcada. Se eu desmarcar, vai acontecer o quê? Sumir. Marco, aparece novamente. Então, qual é o caminho? Exibição, régua. Tá ok? Aqui, pessoal, o número 5, ele aponta para a própria página, tá certo? Então, no 5, que é toda essa área aqui, ó, em branco, é a própria página. O que você vai escrever no seu material? Que é a própria página, tá ok? É nela onde ocorre a escrita, a edição e a visualização do seu material, ok? Vamos prosseguir, pessoal. Aqui do lado, ó, quem nós temos? Barra de rolagem. Esse é o item 6. Então, para você subir ou descer a página, nós usamos a barra de rolagem, tá ok? Então, lá no 6, o seu material 6, você vai escrever lá, barra de rolagem. Vamos prosseguir, pessoal. Essa barra, gente, onde eu estou passando aqui o mouse, ó, onde ele mostra para mim qual página que eu estou. No caso, como só tem uma página, ele está mostrando página 1 de 1. Quantas palavras que eu digitei, em que idioma está ocorrendo a correção do meu texto. No caso, está sendo feito em português, né? Fiz o meu texto aqui em português, ele não detectou nenhum erro. As formas de visualização da página, o zoom, olha só, o zoom da minha página, tá ok? Tudo isso, gente, todas essas informações estão em uma barra, e essa barra, pessoal, chama-se barra de status, tá ok? Barra de status. Então, essa barra de status, qual é a função principal dela? É mostrar informações a respeito do documento, tá ok? Então, a barra de status, ela mostra informações do documento. Como eu acabei de falar para você aqui, ó, em que página que está, quais são as palavras, quantas palavras já foram digitadas, em que idioma que o texto está sendo corrigido, né? E é interessante observar que ele também pode ser personalizado. Então, vamos supor que eu queira que ele mostre para mim a seção do meu documento. Então, cliquei em seção. O que aconteceu? Apareceu o nome da seção. Adriano, você fez rapidinho aí. Como que você fez para formatar isso aí? Cliquei com o botão direito em cima da barra de status e apareceu esse menu de opções. Eu clico em onde eu quero, né? Eu clico na opção que eu quero alterar. Tá ok? Vamos prosseguir. Bem aqui, pessoal, dentro da barra de status, nós temos os modos de exibição da página. Então, aqui eu estou no modo layout de impressão, que é o modo, tá, onde você está vendo e o que vai ser mais parecido com aquilo que vai ser impresso. Tá ok? Não, de repente não vai ser totalmente igual, mas é o que vai ser o mais parecido. E aí você vai ter outros modos de exibição, por exemplo, exibição em tela inteira, exibição em layout da web, estrutura de tópicos, ele vai mostrar os tópicos aí para cada linha que você digitar, né? Rascunho, tá ok? Porém,
E você há de concordar comigo que o que você mais usa aí é esse modo de exibição, o layout de impressão, tá bom? Então aqui onde eu estou passando o mouse, nós temos o que chamamos de modo de exibição da página, tá joia? Então lá no número 8 do teu material, você vai colocar, ó, modos de exibição da página, tá ok? Vê se bate lá, ó, 8, cadê o 8? Ó o 8 aqui, que bacana, tá? Modos de exibição da página. E no 9, eu vou mostrar para você quem? O zoom, tá? Que também está dentro aqui da barra de formatação, barra de status. Então, o zoom, que vai de 10 a 500. Vou colocar 100% aqui, que fica bom de se visualizar. Quando eu falo dentro, tá, gente? Então, eu estou falando aqui ao lado da barra de status, tá bom? Então, o modo de exibição e o zoom, eles estão ao lado da barra de status. Então, lá no seu material, você vai escrever lá, ó, zoom, número 9 é o zoom, que vai de 10 a 100%. Isso que eu estou mostrando para vocês, tá? É importante você saber? É importante. Porque quando cai uma questão, ele vai falar assim, o usuário tal, ao clicar na faixa de opções, na guia referências, vai acontecer isso e aquilo. Se você não souber onde que fica a faixa de opções, se você não souber o que são guias, não souber onde que fica a barra de status, você não vai conseguir responder a questão, tá ok? Então anote e treine isso daí. Decore, pessoal, esses nomes, tá, que eu acabei de falar para você, tá ok? Lembrando que nós estamos no Word. Pessoal, então nós vamos dar seguimento aqui, tendo como base o nosso material, tá joia? Nessa segunda página do teu material, que na primeira nós temos a tela do Word, e agora na segunda página, tá, nós temos a tela do BR Office. Então, os nomes, tá, pessoal, são praticamente os mesmos. Então, aqui no 1, nós temos quem? A barra de título. É óbvio que o Word ele tem mais opções, né? Aqui no Write nós temos meio que resumido. Então, aqui no 1, nós temos a barra de título. E aí ele vai te indicar, tá, qual é o nome desse documento e qual o programa que abriu esse documento, tá? Percebam, pessoal, que quando o documento, no caso do Word, quando o documento ele não recebeu nenhum nome ainda, ele se chama documento 1 no Word. Já no Writer, quando o documento ele não recebeu nome algum, ele se chama sem título 1. Ah, aí foi criado um outro, sem título 2, foi criado um outro, sem título 3 e por aí vai. Tá joia? Mostrando aqui como exemplo, documento 1, vou criar um novo, documento 2, vou criar outro, documento 3. Aqui no BR Office, no Writer, tá certo? Você vai ter aqui, ó, sem título 1, porém se eu ir aqui em novo, colocar aqui, ó, novo documento de texto, com a atalho Ctrl N, que apareceu, sem título 2, sem título 3, sem título 4 e por aí vai. Então no nosso BR Office, tá? Onde eu estou passando o mouse aqui, onde está escrito sem título 1 BR Office, como eu havia falado, nós temos o que? Barra de títulos, tá ok? Aqui, pessoal, onde nós temos arquivo, editar, exibir, inserir, formatar, nós também temos uma barra. Essa barra se chama barra de menus, tá ok? Presta atenção, pessoal, que essa barra de menus ela não pode ser movimentada. Então, olha só, característica para você saber se a barra é movimentada ou não. Bem aqui no cantinho esquerdo, você vai perceber esses pontos, ó. Então, quando eu colocar a seta em cima, vai ficar uma seta multidirecional. Isso significa que eu posso movimentá-la, né? Porém, essa barra de menu, como ela não tem os pontinhos do lado esquerdo, então nós não podemos movimentá-la, tá? É um detalhe aí que eu acho interessante. Logo abaixo da barra de menus, nós vamos ter a barra de ferramentas, tá ok? Então, lá no número 4, lá no número 3, tá? Nós vamos ter a barra de ferramenta padrão, tá ok? Então, você vai anotar aí, lá no 3, barra
de ferramenta padrão. O que nós temos nessa barra de ferramenta padrão? Nós temos o que é utilizado comumente, constantemente, o abrir, o salvar, enviar por e-mail, fazer a correção ortográfica, imprimir e visualizar a impressão. Tá joia? Logo abaixo, pessoal, nós temos a barra de formatação, é uma barra de ferramenta de formatação. É nela onde nós podemos aumentar o tamanho de texto, negritar, sublinhar e fazer toda a formatação referente ao texto. Então, lá em 4, você vai colocar assim, barra de ferramenta, de formatação. Ok? Então, vamos prosseguir. Temos aqui onde eu estou passando o mouse as réguas, tá? Então, no teu material 5 vai ser régua. Assim como acontece no Word, essas réguas elas também podem ser ocultadas, tá certo? E exibidas, né? Então, aqui no Writer, eu vou lá em exibir, e olha só, quem está mostrando lá, régua, eu posso desmarcar, desapareceu, volto lá no menu, né, na barra de menus, clique em exibir, clique em régua novamente, e ele vai aparecer, tá joia? Aqui dos lados, barra de rolagem, então em 6, você vai escrever aí barra de rolagem. O 7 do teu material vai ser isso aqui, ó, essa página em branco, tá ok? Que é a página de trabalho, né? A página onde você vai escrever, editar ou visualizar o documento, tá bom? Eu vou colocar aqui como área de trabalho, ou melhor, se você deixar só como área de trabalho, pode ser que você se confunda com aquele conceito que nós vimos no Windows, né? Área de trabalho igual a desktop. Então, coloca simplesmente página do documento, ok? E no item 8, o que nós temos aqui, pessoal? Olha só, página 1 de 1, padrão, português, olha só, o que é isso? Olha o zoom, beleza, o que é isso, pessoal? Né? Vamos analisar até aqui, ó. O que é isso que nós vimos no Word? É a barra de status, vai te mostrar em qual página que você está, qual documento, em que tipo de linguagem esse documento está sendo exibido, tá ok? E aqui do lado, no 8, você vai colocar então barra de status, tá? E no 9, você vai colocar zoom. Viu só como se parece muito com o Word? Vamos dar uma olhadinha no nosso zoom aqui, ó. Nosso zoom, o mínimo que se chega é 20 e o máximo que se chega é 600. Beleza? Então, vou dar uma aumentada aqui. Tá ótimo. Então, nosso zoom vai de 20% a 600%. Como vocês podem ter observado, lá no Word, o nosso zoom vai de 10 a... Eu botei aí no material 10 a 100%, mas na verdade de 10 a 500, tá? Você, por gentileza, estiver anotando, faça essa correção aí. Enquanto que no nosso Writer, essa porcentagem de zoom vai de 20% a 600%. Tá joia? Pois bem, pessoal, vamos continuar agora, é que o negócio vai ficar interessante, tá? Seguindo o teu material, na página 3 aí, nós vamos preencher esses campos, onde nós vamos mostrar as principais características, e diferenças, tá joia, quanto ao Word e ao Writer, tá ok? Então, a primeira característica é quanto à licença. O Word, nós temos um software de que tipo, pessoal? Ele é proprietário, tá joia? Então, você vai chegar aí, vai anotar no seu material, ó, software, licença, aliás, né, proprietário. Já o Writer, ele é que tipo software? Ele é software livre. Ótimo. Quanto à extensão do arquivo, pessoal, o Word, ele gera arquivos do tipo docx. Já o Writer, ele gera arquivos do tipo ODT. Ok? Em relação à compatibilidade de arquivo, pessoal, o Word, ele abre e salva documentos ODT.
Então, se você tem um arquivo, tá, que foi feito no Writer e salvou esse arquivo, a extensão dele vai ser ODT. O Word ele vai poder abrir e salvar esse arquivo do tipo ODT, tá ok? Já o Writer, pessoal, ele abre e não salva documentos do tipo docx, tá ok? Então, se você salvar um arquivo no texto, esse arquivo vai ser do tipo docx. Se você quiser abri-lo pelo Writer, você consegue abrir, tá? Porém, você não consegue salvar esse documento. Então, se você abriu lá no Writer um documento e quer salvá-lo como docx, você não consegue, tá joia? Uma observação, pessoal. Apesar, tá, do Word abrir e salvar documentos ODT e do Writer abrir documentos docx, pode acontecer perdas de formatação, tá ok, pessoal? Então, você está com um documento bonitinho lá feito em ODT, aí você resolve abrir pelo Word, vai abrir, porém pode ser que ele abra todo feio, né? É uma figura que estava do lado direito, vai para o lado esquerdo, uma tabela que estava embaixo, vai para cima e por aí vai. A mesma coisa acontece com o Writer, quando você vai abrir um documento docx, o docx estava bonitinho, todo perfeito, aí você usou o Writer para abrir e ele vai e abre todo feio, todo esquisito. Então, o que acontece? O Word abre ODT e o Writer abre docx, porém pode acontecer perda de formatação, tá joia? Isso é extremamente importante, beleza? Nome padrão da barra de título, pessoal, nós vimos bem no comecinho, tá? Assim que você abre um documento no Word, ele vai se chamar documento, eu vou colocar aqui X, porque X é o número, tá? Então, se você abrir um documento novo no Word, vai chamar documento 1, abrir um novo documento, documento 2. Esse é o nome do documento padrão, tá bom? No Word, ou seja, o nome do documento quando ele não está salvo. Porque quando você salva, você dá um outro nome para ele, ou então se quiser manter esse mesmo, não tem problema. Já o nome padrão presente na barra de título para o Writer é o que? Sem título, ok? Sem título X, olha que original, tá bom? Onde X é o que? É o número. Beleza, vamos continuar, gente. Vamos lá, vamos continuar aqui. Do 4 vamos para o 5. Arquivos, formato PDF. O que acontece? Como é que você faz para gerar um arquivo a partir do Word? Você vai lá em arquivo e salvar como, e aí você escolhe o formato do tipo PDF, tá? Então, estou te mostrando aqui o caminho para você gerar um arquivo PDF no Word. Você vai em arquivo, salvar como PDF. Ah, Adriano, bacana. E no Writer? Writer também gera um arquivo do tipo PDF? Gera. E como é que eu faço? Ah, você vai lá em arquivo e vai em exportar como PDF. Tá ok? Continuemos. Aqui em observação, você vai colocar assim, ó. Ambos geram documentos com formato PDF. Tá ok? Mas não são capazes de abri-lo, sendo necessário outro software para tal tarefa. Pessoal, então o que eu estou falando aqui? Que ambos, tanto o Word quanto o Writer, eles são capazes de gerar arquivo PDF. Mas, via de regra, eles não são capazes de abrir esses PDF. Tá ok? Porém, gente, eu vou colocar aqui, ó, uma exceção. O pacote Office 2013, ele permite que você abra e edite documentos PDF, tá joia? Então, a versão 2010 e as outras versões anteriores, você não poderia abrir um arquivo do tipo PDF, você precisaria de um visualizador de PDF exclusivamente. Já com a nova versão, essa versão do Office 2013, você pode muito bem, você pode sem problema algum, tá ok? Abrir um arquivo do tipo PDF, tá joia? Então no Office 2013 você pode tanto gerar arquivo PDF, quanto abrir arquivo PDF, sem o menor problema, beleza? Vamos continuar? Vamos falar agora da correção, pessoal, da correção. O que acontece? Quando você está digitando lá, ocorre algumas correções, não ocorre? No Word, gente, deixa eu apagar aqui.
Vamos lá. O Word, ele faz... Aqui, o Word, ele faz tanto correção ortográfica quanto gramatical. Tá joia? Isso aí é tranquilo, tá bom? Quando há um erro ortográfico, vai aparecer um sublinhado de vermelho. Tá joia? Quando o erro... quando o erro é quando o erro é gramatical, vai aparecer sublinhado verde. Beleza? Então vamos aqui para o Word. Vamos lá, vou digitar um erro gramatical. Então botei duas palavras aqui. Era para ele ter sublinhado. Vou verificar porque não sublinhou, mas se eu for aqui em ortografia e gramática, tá? Percebam que ele já mostrou aqui o nós com vermelho e o os, né? Ele está me sugerindo aqui, inicia a frase com letra maiúscula. É um erro, e esse erro está verde, conforme havíamos falado. Tá ok? Vamos continuar. Já no Writer, pessoal, ele vai ter correção também ortográfica, tá ok? E o sublinhado também vai ser vermelho. E ele não faz, tá, correção gramatical. Olha só que interessante, olha só que negócio bom para ser feito um peguinha numa prova, viu? O Word, ele faz tanto correção ortográfica quanto correção gramatical. Já o Writer, ele só faz correção ortográfica, pessoal. O Writer, ele não faz correção gramatical. Então, observem bem isso aí, tá joia? Entrei aqui no Write, escrevi nós de forma incorreta, ele indicou o erro gramatical, porém coloquei nós é estudante, ou seja, tem um erro de concordância verbal aqui e ele não detectou. Só para confirmar, vou aqui em ABC, né, de ortografia e gramática, e ele vai verificar apenas o erro nós, tá? Ele não detecta nenhum erro gramatical. Dando continuidade, vamos falar agora de área de transferência, pessoal. A área de transferência é para onde vai as fotos, ou para onde vai o texto, ou para onde vai qualquer coisa que nós copiamos. Então, por exemplo, quando eu seleciono aqui em armazenar e dou um Ctrl C de copiar, ele foi para a área de transferência. Tá joia? A área de transferência é isso. O Word, pessoal, ele pode armazenar até 24 itens na área de transferência. Tá certo? Então, só para te mostrar como exemplo, eu vou aqui início, área de transferência, vejam que não tem nada, né? Então, fui lá início, área de transferência, cliquei na seta para baixo, ele vai mostrar isso aqui. Vou selecionar aqui o Word, vou dar um Ctrl C. E ele apareceu aqui na área de transferência, olha só. Ah, bacana, vou lá em Writer, vou dar um Ctrl C. E aí, o que vai acontecer? Vou esperar um pouquinho que ele vai aparecer lá, ele tem que aparecer. Vamos lá, copiar. Apareceu. Olha só. Olá, nome padrão, Ctrl C. Ele vai lá, aparece na minha lista de transferência. Vamos lá aqui, ó, triplo clique na palavra, Ctrl C. E aí ele vai fazendo uma listinha, pessoal, daquilo que eu copiei. Supor que eu cheguei bem aqui, né, numa área que eu quero editar, certo? E aí eu quero usar aquilo que eu copiei, tá certo? Se eu der, pessoal, um Ctrl V, ele vai mostrar apenas a minha última cópia, não é isso? O último texto que eu selecionei e dei Ctrl C. Se eu der um Ctrl V, ele vai mostrar. Porém, utilizando esse recurso aqui, ó, eu posso escolher qual que eu quero. Ah, eu quero seleção com mouse no Word. Clico, ele vai lá, aparece. Quero o Writer, ele aparece. Tá joia? Então, quando você está usando o Word e você está fazendo as suas seleções, né? E quando você copia essas seleções, eles vão para onde? Para a área de transferência, tá certo? Área de transferência. No Word, pessoal, você pode colocar até 24 itens.
na tua área de transferência, tá certo? Vamos voltar lá para o texto, para nossa planilha, né? Planilha não, nosso guia de estudo, até 24 itens. Porém, no Writer, pessoal, você só pode armazenar o item por vez, tá ok? Então, enquanto no Word você pode armazenar 24 itens na área de transferência, no Writer você só armazena um, beleza? Vamos lá, próximo tópico, compatibilidade com o sistema operacional. Você vai anotar assim, ó, que o Word, opa, ficou pequenininho, vamos aumentar aqui, né, colocar um 18, 18 é muito grande, 12. Você vai colocar assim, ó, o Word, ele é compatível com o Windows. E o Writer, ele é compatível com o Linux e com o Windows. Ok? Anote isso aí, muito importante. Ok, agora, pessoal, nós vamos estudar as formas, tá, de clique, tanto no Word quanto no Excel. Tá joia? Então, nós vamos ver que há muitas diferenças. Quando você dá 2 cliques no Word, o que acontece? Ah, acontece uma coisa. Quando eu dou 2 cliques ou 3 cliques no Writer, o que acontece? Acontece uma outra coisa. Então, é muito importante para a sua prova conhecer essas diferenças entre os programas, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, esse título, né, onde está escrito aqui 5. Na verdade, nós vamos dar um nome para ele. E o nome para essa primeira tabelinha que vocês vão preencher agora chama-se seleção com mouse do Word. Então vamos lá. Um clique simples na palavra. Vamos lá para o... Botei um texto, tá, gente, no Word aqui para nós podermos trabalhar. Então, olha só. Na tua apostila, o primeiro item que vem aqui, clique simples na palavra. Então, deu um clique simples na palavra. O que aconteceu? Eu posicionei o cursor na palavra. Então, o que você vai escrever aí? Você vai colocar assim, ó, posiciona o cursor na palavra. Tá joia? Isso é um clique simples. Duplo clique na palavra. Vamos fazer um teste? Vamos lá, no desapego e pobreza. Vamos lá em pobreza. Vou dar 2 cliques. 1, 2. O que aconteceu? Seleciona a palavra. Então, no Word, o duplo clique seleciona a palavra. Vamos dar um triplo clique agora na palavra. Vamos lá, na palavra pobreza. 1, 2, 3. Então, no Word, pessoal, percebam que você der 3 cliques em qualquer lugar, ele vai selecionar o que? O parágrafo inteiro. Ó. O parágrafo começa aqui no cidadão, termina no corpo. Então, 3 cliques, selecionou o parágrafo inteiro. Então, seleciona o parágrafo. Ok? Vamos lá. Um clique à esquerda de uma linha. Então, ele está falando, se eu der um clique aqui, ó, à esquerda da linha, o que vai acontecer? Vai selecionar a linha inteira. Então, se eu der, perceba que o mouse muda, tá, gente? Ó, ele normalmente, né? Ele vai estar virado para onde? Ele vai estar virado para esquerda, porém, se eu botar aqui, ó, nessa linha, nessa margem, ele vai ficar virado, voltado para a direita, tá bom? Então, clique aqui, ele vai selecionar a linha. Então, seleciona a linha inteira. Se eu der, pessoal, 2 cliques ao lado da linha, ó, foram 2 cliques. O que aconteceu? Seleciona o parágrafo inteiro. Tá joia? Agora ele está falando aqui, se eu der um triplo clique à esquerda da linha. Vamos lá, ó. 1, 2, 3. O que aconteceu? Selecionou o texto inteiro, olha só. Então, seleciona o texto inteiro. Essas são as características de seleção do mouse, seleção com mouse no Word, tá ok? Anota que é importante. Agora nós vamos fazer o que nós fizemos agora, tá? Vimos como funciona essa seleção com mouse, porém no Writer. Então, copiei aquele texto para o Writer. Vamos lá na nossa apostila, tá? Vamos aqui na nossa apostila. E, vamos lá, um clique simples na palavra. Vamos lá, dar um clique simples na palavra. O que aconteceu?
tanga. Botei o cursor, coloca o cursor na palavra, certo? Beleza. Duplo clique na palavra, vamos lá, estamos no Writer. Vou dar duplo clique na palavra pobreza. 1, 2. O que aconteceu? Seleciona a palavra, até então muito parecido, igual, né? Igual, até então igual ao Word. Triplo clique na palavra, vamos lá. Vamos lá, pobreza, vou dar triplo clique. 1, 2, 3. O que aconteceu, pessoal? Ele selecionou período, olha só. Período, não é isso? Tem o começo e termina aqui no ponto final. Vamos lá aqui, depois de dispôs. Vou dar 3 cliques em dispôs. 1, 2, 3. O que ele fez? Ele vai selecionar o período, ó. Começou aqui em dispôs e vai até o primeiro ponto final que ele encontrar. Tá certo? Então, triplo clique na palavra, seleciona o período. E o que é o período? É o início e o fim de uma frase. Agora vamos lá, quádruplo clique na palavra, pessoal. Vamos lá. Estou aqui, escolhi a palavra dispôs novamente. 1, 2, 3, 4. O que aconteceu? Selecionou o parágrafo inteiro. Então, quando você clica 4 vezes na palavra no Writer, você seleciona o parágrafo. Um clique à esquerda da linha, ele vai selecionar apenas a palavra, tá? Então, no Word, quando você dava um clique à esquerda da linha, ele selecionava a linha inteira. No Writer, não. Se você der um clique à esquerda da linha, ele vai fazer o quê? Apenas posicionar o cursor. Ó. Um clique à esquerda, apenas posiciona o cursor. Então, vamos lá. Um clique à esquerda da linha, posiciona o cursor. Tá ok? Agora, duplo clique à esquerda da linha. Vamos lá? Estou na esquerda da linha aqui. 1, 2. O que ele fez? Selecionou a palavra. No caso, a primeira palavra. Vamos continuar. Triplo clique à esquerda de uma linha. 1, 2, 3. O que ele selecionou, pessoal? Selecionou o período inteiro, ou seja, o início e o fim de uma frase. Então, triplo clique à esquerda da linha, seleciona o período. Agora o quádruplo clique. 1, 2, 3, 4. O que ele fez? Selecionou o parágrafo inteiro. Vamos fazer o teste baixo. 1, 2, 3, 4. Selecionou o parágrafo inteiro. Então, um quádruplo clique à esquerda de uma linha, né, após a margem no Writer, o que ele faz? Seleciona o parágrafo inteiro. Ok? Pois bem, pessoal, vamos continuar aqui com as seleções com o teclado, tá? Esses atalhos que eu vou passar para vocês, o que acontecer neles vale tanto para o Word quanto para o Writer, tá ok? Então vamos lá. Nós vamos fazer uma combinação de teclas. A primeira vai ser Shift mais seta direcional. O que é essa seta direcional, pessoal? É aquela lá para o lado, direita, esquerda, para cima e para baixo, que fica próximos aos números do seu teclado. Então vamos lá, vamos começar no Word. Vou lá para o texto. Cliquei aqui e vou colocar, eu vou apertar o Shift mais seta para o lado. Então ele selecionou a palavra mais próxima, a letra mais próxima. Shift, lado esquerdo também. Agora presta atenção aqui. Estou no Word, na palavra decepção. Vou apertar o Shift e tecla para cima. O que vai acontecer, pessoal? Olha só. Ele vai selecionar, tá, da posição inicial até a posição imediatamente acima. Olha só. Percebam que há uma linha praticamente dividindo aqui, ó. Mesma coisa para baixo. Estou aqui em direção, Shift, seta para baixo. O que ele fez? Ele vai selecionar o que está imediatamente, ou seja, ele vai selecionar de onde eu cliquei até o imediatamente abaixo. Tá joia? Mesma coisa vale para o Writer. Vou aqui no Writer, ó. Cliquei aqui em procura, vou apertar Shift, seta para baixo. Então ele selecionou de onde estava até o texto imediatamente abaixo. Vou clicar novamente em procura, vou apertar o Shift, seta para cima, e ele vai selecionar de onde estava até o texto imediatamente acima. Então o que você vai fazer? Você vem aqui
né? Shift seta direcional, você vai escrever assim, ó, seleciona de onde está até a linha imediatamente abaixo, ok? Foi isso que nós fizemos agora. Isso vale, repetindo, tanto para o Word quanto para o Write. Agora, Shift mais End. Vamos lá para o Word. Vamos primeiro para o Word. Vou dar um clique aqui no início da palavra reservou. Vou apertar o Shift e vou apertar a tecla End. O que aconteceu? Ele vai selecionar o texto do início, ele vai selecionar a linha do início até o final, tá ok? Então, vou lá para o Writer. Vou dar um clique aqui, sei lá, em tomando, né? No meio de tomando. Cliquei Shift e End. Olha o que ele fez. Ele vai selecionar de onde o cursor estava até o final. Beleza? Shift e End, de onde estava até o final. Isso é muito interessante, é um recurso muito bom quando você está trabalhando com texto, já agiliza um pouco sua vida. Então, vamos voltar para o nosso documento no Word. E Shift End, o que você vai escrever? De onde está até o final da linha, ok? End lembra final, home lembra o que? Lar, começo, não é isso? Então, vamos lá para o texto do Word. Eu vou dar um clique aqui em todos. Pronto, beleza. Vou apertar o Shift, Home. O que vai acontecer? Ele vai selecionar de onde eu estou até o início da linha. Beleza? Writer também vale? Vale sim, vamos lá. Vou clicar aqui costume. Shift, Home. Então, ele vai selecionar de onde estou até o início da linha. Vamos lá preencher isso no seu texto, né? Então, Shift Home, de onde está até o início da linha, ok? Ctrl Shift End. Vamos ver o que vai acontecer com esse Ctrl Shift End. Então, estou aqui no Word, vou clicar em qualquer canto aqui, vou clicar em casa. Vou apertar o Ctrl Shift e End. E o que vai acontecer, pessoal? Ele vai selecionar de onde você clicou até o fim do texto. Vou lá para o Writer, vou fazer a mesma coisa. Vou clicar em qualquer canto aqui. Ctrl Shift End. O que vai acontecer? Ele vai selecionar de onde eu estou até o fim do texto. Então, agora você vai lá para o seu material e vai colocar assim, ó, Ctrl Shift End, de onde está até o fim do texto. E o Ctrl Shift Home. Clica no local, vou apertar aqui, ó, Ctrl Shift Home. Ctrl Z, Ctrl Shift Home. Ele vai selecionar de onde estou até o início do texto. Isso vale, obviamente, tanto para o Word quanto para o Write. Então, Ctrl Shift Home, de onde está até o início do texto. Shift Click. Ó, uma palavra aqui, vou apertar o Shift, segurar e vou clicar em cima, ó, uma palavra. Opa, o que aconteceu aqui? Ele selecionou de onde estava a posição inicial no cursor até onde eu dei o clique. Então, vamos lá de novo. O meu cursor está aqui, certo? Depois de sábio, apertei o Shift e vou clicar na palavra encontrar. O que vai acontecer? Ele vai selecionar de onde o cursor estava até a palavra onde eu cliquei, ok? Então, vamos lá no nosso documento e aí você vai colocar Shift mais clique é o que? De onde está até o local do clique, ok? Agora, pessoal, esse Ctrl clique aqui, percebam que ele está com asterisco. Se está com asterisco é porque há uma observação a respeito dele, tá bom? Vamos lá para o Word. Olha só, estou aqui no Word, vou apertar o Ctrl, vou segurar e vou clicar em qualquer palavra. Ctrl clique. O que aconteceu, pessoal? Ele selecionou o período inteiro, ó, de estava até guru. Selecionou a frase inteira. Mesma coisa aqui, ó. Ctrl clique. Selecionou o período inteiro. Se eu for para o Writer e vou apertar o Ctrl, segurar e vou dar um clique em algum lugar aqui, ó. Aconteceu alguma coisa? Acontece nada, tá? Então, lá no seu material, você vai falar que o Ctrl clique serve para selecionar o período inteiro. E logo abaixo você vai colocar assim, observação funciona apenas no Word. Beleza? Então, esses são os atalhos com teclado, tá? Que tratam de seleção de texto.
Então, como você pode ter visto, o que você faz aqui serve tanto para o Word quanto para o Writer. A diferença vai ser apenas no Ctrl clique, beleza? Então, eu sugiro que você instale esse programa. O Word possivelmente você já tem, mas instale o Writer também. Então, possivelmente você vai perceber, você vai treinar, e isso vai te ajudar a responder algumas questões na sua prova, tá ok? Nós já estamos, pessoal, quase finalizando. Agora eu vou mostrar para vocês, tá ok? Nessa primeira tabela, teclas de atalho que servem tanto para o Word quanto para o Writer, ou seja, são teclas de atalho com a mesma função, tá ok? Então, o Ctrl C no Word ele serve para quê? Para copiar algo, não é isso? Então, o Ctrl C ele vai fazer a mesma coisa tanto no Word quanto no Writer. O Ctrl X serve para recortar algo. Ele vai servir tanto para o Word quanto para o Writer. Tudo que eu fizer aqui, tá? Todos os atalhos que eu fizer aqui, esses atalhos, no caso, eles servem tanto para o Word quanto para o Writer. Tá ok? Ctrl V, colar, tá joia? Colar o item que você copiou, recortou. Ctrl E, ele vai selecionar, desculpa, ele vai centralizar. E a observação que eu digo para você é que não precisa selecionar o texto, ok? Então, eu estou aqui no Word, certo? Vou clicar aqui, ó, um texto qualquer, só dê um clique e vou apertar Ctrl E. O que aconteceu? Selecionou, centralizou, desculpa. Agora eu vou para o Writer, vou dar um clique aqui e vou apertar Ctrl E. O que aconteceu? Centralizou. Então, a observação que eu tenho para dizer é essa, que não precisa selecionar. Ctrl J, pessoal, J, ele vai justificar o texto, ou seja, ele vai alinhar o texto, não é isso? Então, perceba aqui, ó, né, tá desalinhado, tá feio. Se você for entregar esse trabalho na faculdade, você vai tirar uma nota aí reduzida, com certeza. Então, apertar Ctrl J, o que aconteceu? Ele justificou, ele alinhou. Fiz isso no Writer, mas eu vou fazer também onde? No Word. Vou lá, vou selecionar o meu texto, vou apertar o Ctrl J. Lembrando que já está justificado, então não vai acontecer nada, já estava justificado, tá ok? Então você já deve ter preenchido lá, ele vai justificar o texto. Isso é o Ctrl J. Ctrl P, pessoal. O Ctrl P, ele vai abrir a caixa de diálogo para a impressão. Então, Ctrl P, ele abriu a caixa de diálogo aqui para você imprimir. Então, no Word, vou lá para o Writer, vou dar um Ctrl P, abriu a caixa de diálogo para imprimir. Ok? Então, preenche o seu material, abre a caixa de diálogo para a impressão. Ok? Ctrl I. O Ctrl I, pessoal, ele vai colocar o texto em itálico. Tá? Então, voltei aqui para o meu texto do Word. Vou botar aqui no meu texto do Word. Ele estava em itálico, eu botei tudo normal. Ok, então vamos lá. Vou clicar aqui numa palavra qualquer, tomando, por exemplo, e vou apertar Ctrl I. O que aconteceu com a palavra? Ela ficou itálica. Vou lá para o meu Writer, vou clicar numa palavra qualquer, discípulos, vou apertar Ctrl I e ficou itálico. Então, Ctrl I deixa o texto em itálico. O interessante é que você não precisa selecionar a palavra, tá ok? Agora, obviamente, se você quiser selecionar um período, um texto inteiro, aí você vai ter que selecionar. Mas quando diz respeito à palavra, não precisa. Isso aí você vai preenchê-lo no seu material. Coloca o texto em itálico. Ctrl Z é o famoso desfazer. E o Alt F4, o desfazer, né? Você faz uma alteração, e aí você pensa, pô, foi um erro que eu cometi. Você pode desfazer, não vai ter problema nenhum. O Alt F4, ele fecha o documento, tá ok? Então, eu não vou fazer isso aqui, porque senão eu vou perder o que eu fiz. Então, se você apertar Alt F4, o seu documento vai ser fechado. Vai acontecer a mesma coisa se você clicar no X, tá? É o fechar. Então, devemos fazer uma alteraçãozinha. O Alt F4 ele vai fechar o programa, né?
E o Ctrl W ou Ctrl F4, ele vai fechar o documento ativo, tá ok? Então, se eu der um Alt F4 aqui, pessoal, eu vou fechar o Word todinho, tá joia? Mas vamos fazer um exemplo aqui, ó. Cliquei em novo documento em branco. O que vai acontecer, pessoal? Eu vou apertar, lembrando, se eu der Alt F4, ele vai fechar o Word inteiro, certo? Mas eu vou apertar aqui, ó, Ctrl W. O que aconteceu? Ele fechou apenas o documento que estava ativo, tá? Então vamos lá de novo. Novo, abrir um novo documento em branco, tá certo? Agora eu vou apertar Ctrl F4. E o que aconteceu? Ele fechou apenas o documento ativo. Então o Alt F4 ele fecha tudo, fecha o programa. E o Ctrl W ou Ctrl F4 ele fecha o documento ativo. Isso vale tanto para o Word quanto para o Writer. Nessas próximas tabelas, pessoal, a ação, no caso o atalho, ele vai exercer uma ação no Word e uma ação diferente no Writer, tá bom? Então, o Ctrl B no Word significa salvar como. Já no Writer, coloca o texto em negrito. O Ctrl S no Word, ele vai sublinhar, S de sublinhar, não é isso? Já no BR Office, ele vai salvar, S de save. Ctrl U, ele vai localizar e substituir. Ok? Já no Writer, ele vai sublinhar. Esse U aí é de underline. Ctrl N no Word vai ser o negrito. E o Ctrl N no Office, BR Office, vai ser um novo documento. Ctrl F no Word vai ser alinhar à esquerda. E no Write vai ser localizar e substituir. Isso aí vem de find. Ctrl L no Word, localizar. Ctrl L no BR Office, alinhar o texto à esquerda. Esse L vem de left. Ctrl O no Word, abre um novo documento. Já o Ctrl O no OpenOffice, ele vai abrir um documento que já existe. Então o Ctrl O no Word, ele vai abrir um documento em branco. Já o Ctrl O no BR Office, ele vai abrir uma tela para você escolher um arquivo que já existe. Tá ok? Ou seja, ele vai abrir um arquivo que você já tinha salvado posteriormente. O Ctrl A vai abrir um arquivo existente. Ou seja, o Ctrl A vai fazer a mesma coisa que o Ctrl O faz no BR Office. Já o Ctrl A no BR Office seleciona todo o documento. Add all. Tá? Ctrl Q no Word, ele alinha à esquerda. Já no Office, ele fecha o Writer no OpenOffice, né? Ele fecha o Writer. Esse Q, gente, ele vem de kit, tá? Então, se você chegar lá no Writer e dar um Ctrl Q,
você vai fechar o programa. Como vocês podem perceber, o Ctrl Q no OpenOffice, ele vai fechar o Write, ou seja, ele vai fazer a mesma coisa que o Alt F4, tá? Não vai ter diferença. Dando continuidade, vamos lá, o Ctrl R no Word, ele vai repetir uma ação. Ele é o contrário do Ctrl Z. O Ctrl Z desfaz, o Ctrl R faz repetir, né, a ação que você fez. Vai refazer a ação que você tinha feito, tá ok? Já o Ctrl R no Write, ele vai alinhar à direita. Esse R aqui vem de Write, tá ok? O F12 ele vai salvar como, e no caso aí do Write, ele vai inserir marcadores de numeração, tá? Inserir marcadores, opa, numeração. Então vamos lá aqui no Write, eu vou apertar F12. Olha o que ele fez. Começou inserindo marcador. No caso, começou inserindo a numeração. Aí, vou clicar aqui F12 de novo. Viu só o que aconteceu? Já no Word, se eu aperto um F12, ele vai abrir a tela de salvar como. Tá ok? Vamos continuar. Essas duas teclas de atalho vão servir apenas para o BR Office, tá ok? Então, o Ctrl Shift S vai ser o salvar como, e o Ctrl Shift V vai ser o colar especial, tá ok? Exemplo, você copia uma palavra, né, formatada na internet e cola no OpenOffice sem a formatação. Então, você pode copiar um texto na internet, lá tudo formatado, e pode colá-lo, né, no OpenOffice sem aquela formatação. Para você fazer isso, que nós chamamos de colar especial, você vai utilizar o atalho Ctrl Shift V. Para finalizar, pessoal, nós vamos ver essas teclas de atalho do Word 2010, tá ok? O Ctrl T, ele seleciona todo o texto. O Ctrl Alt V é que vai ser o colar especial. E o Ctrl F12, ele vai abrir um documento existente. Pessoal, olha só, isso aqui é maçante. Isso aqui é decoreba. Por isso que eu estou passando o material para você, para que você faça essas anotações e que estude, que treine, tá? Eu espero que você tenha instalado no seu computador tanto o Office, Microsoft Office, quanto o OpenOffice, tá ok? Treine isso aí. Na apostila, nós temos aqui, ó, os desenhos, tá bom? Os ícones e o que significa cada ícone desse, tá certo? Então, pessoal, estude. Com essa 1 hora que eu passei aqui com vocês, eu tenho certeza absoluta de que vocês conseguem responder muitas questões relativas ao Word e relativa ao Writer, tá ok? Então aqui a gente finaliza essa aula e na próxima aula nós vamos ver Excel, né, que é o da Microsoft, e o Calc, que é do OpenOffice, tá joia? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Para pedir o material para mim, basta mandar um e-mail para adrianosr19@hotmail.com, tá ok? Um grande abraço, até mais.